Orai sem cessar, oreis uns pelos outros. Essas são palavras que estão constantemente na Bíblia. Eu não sei se você pensa tanto como eu, mas já me peguei pensando assim: de que adianta orar? Será que resolve o simples fato de eu falar com alguém que eu nem conheço, que eu não vejo? Que poder tem esse ato para que os apóstolos, para que o próprio Filho de Deus tenha feito tanto e me aconselham tanto a fazer? Para entendermos isso, temos que voltar um pouquinho no tempo e lembrar da criação. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre os répteis que se rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou e os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se rasteja pela terra. O que isso tem a ver com oração, Etienne? Simples. Deus, nessa declaração de Gênesis, está dizendo: eu vou criar o ser humano, eu vou dar a ele um presente, o planeta Terra. Tudo será deles, eles terão o domínio. Vejam que isso é comprovado em toda a palavra, tipo, dominai, sujeitai a terra à sua autoridade, Adão. Adão escolheu o nome dos animais, ele dominava sobre tudo. A terra pertencia a ele, Deus criou a terra para ele. E Deus os vinha visitar todos os dias para saber como eles estavam indo, como estavam cuidando desse presente. Este era o reino de Deus representado na terra. Adão era o presidente, embaixador desse reino. Mas um dia, Adão deu a sua presidência ao diabo, quando escolheu não acreditar em Deus e comeu o fruto que Eva o ofereceu. Por mais rapidinho que a Bíblia conte essa história em Gênesis, o que aconteceu foi muito sério. Adão entregou a terra que Deus lhe deu de presente ao inimigo, a serpente. E se o presidente da terra agora se esconde de Deus, é porque ele não se sente mais à vontade com ele. Deus agora não pode mais falar com Adão face a face. E de lá para cá, ninguém consegue ouvir a voz de Deus claramente, ou vê-lo como Adão o via. O diabo reinou naquele momento, roubando o planeta, domínio do homem. Deus ficou parado? Não! Deus fez um plano de resgate, um plano de salvação. Como Deus poderia entrar num planeta que não era mais dele? Se não pedisse autorização, se não fosse um humano e chegasse com seu poder magnífico, o diabo talvez estaria certo em sua mentira, dizendo ao universo que Deus era autoritário e arbitrário. Aqui entra o gancho dessa história com a oração. Deus então se fez homem. Deus formou um corpo para si, porque só um homem pode resgatar do mal, do poder, a presidência do inimigo. Somente o ser humano poderia tomar de volta o reino que Deus o deu. Que incrível! Eu não entendo, e se eu tentar entender a encarnação de Cristo, gastarei anos e talvez ficarei até meia louca. Mas eu aceito que o Rei de todo o universo, o dono do universo, deu um planeta para a humanidade e se tornou um ser humano para conseguir a autorização da raça humana para resgatar este planeta do mal. Que Deus educado e amoroso. Tá, continuo sem entender o que isso tem a ver com oração. Vou explicar para vocês. Vocês entenderam que Deus não age nesse planeta sem autorização de um humano? Quando eu oro, eu estou dando autorização a Deus para agir em mim. Faz sentido isso para você? O Deus eterno fez um corpo para si, encarnou-se em forma de homem para que, se o diabo o questionasse, ou questionasse o fato dele ter dado ao homem a decisão final sobre o planeta Terra, fosse cumprido nele, em Jesus, todos os requisitos. Ele poderia dizer ao inimigo: o meu reino chegou, eu me fiz homem e posso dominar novamente a terra. Ele tinha todos os requisitos de resgate. Agora vem a pergunta: por que será que Jesus orava tanto? Ele orava pedindo a Deus que agisse nele,
que agisse nos discípulos dele. Ele buscava o poder do alto através da oração. E se ele, que veio ao mundo como um humano, como um segundo Adão, orou tanto tempo pela manhã, nas madrugadas, por que negligenciamos tanto a hora de oração? Porque o inimigo odeia que você ore e faz de tudo para que você não tenha tempo para orar. Há um texto incrível que espero que faça uma grande diferença na sua vida, assim como fez na minha vida. Se Satanás vê que está em perigo de perder uma pessoa, ele se ativa ao máximo para conservá-la. E quando o indivíduo é despertado para o perigo em que se encontra e aflita e fervorosamente busca forças em Jesus, o inimigo teme perder um cativo e chama então um reforço de seus anjos a fim de encurralarem a pobre pessoa, formando um muro de trevas em torno dela, de modo que a luz do céu não chegue até onde ela está. Se, porém, essa pessoa em perigo persevera e em sua impotência se lança sobre os méritos do sangue de Cristo, nosso Salvador escuta a fervorosa oração da fé e envia reforços daqueles anjos magníficos em poder a fim de a libertar. Satanás não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som de fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. E eu e você perdemos tanto tempo com qualquer coisa, menos em fazer o exército do mal tremer. Quando você ora, você está dizendo assim para Deus: Deus, eu te dou autorização para agir. Então Deus chega para o diabo e fala: com licença, ele está me pedindo para agir na vida dele, para agir na vida dessa outra pessoa aqui. Há muitos entre nós encurralados nas armadilhas do inimigo. Com a nossa oração, nós podemos ajudá-los. Claro, se eles não derem a chance, se não autorizarem Deus a agir, não há como. Mas se orarmos convocando o poder do céu, a menor brecha dada por esse indivíduo será suficiente. E antes mesmo que ele ore por si mesmo, a sua oração unida com as nossas orações de autorização sobre aquela pessoa, esta ação de orar por ela será suficiente para que Deus faça o querer dele na vida de quem amamos. É muito sério isso. Devemos orar mais, levar com mais seriedade o conselho de Paulo, orar sem cessar, e também o exemplo de Cristo, que orava em todo tempo. Esse planeta já foi resgatado, mas o inimigo ainda tem e acha que o seu império é aqui. Enquanto Jesus não volta para tomar de vez este mundo e restaurá-lo ao plano original, nós, os seus embaixadores, presidentes da Terra, porque sim, esse planeta foi dado por Deus para a humanidade, precisamos orar, interceder por nós e por todos os filhos de Deus. Tiago diz na Bíblia que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos, que Elias era humano como nós, sujeito aos mesmos sentimentos e erros, e orou com tanto fervor para que não chovesse, e não choveu. E quando orou novamente, choveu. Leia isso na Bíblia. Deus é educado, Deus pede licença. Deus não vai invadir o seu coração se você não autorizar. Deus se fez humano para que um humano, Jesus Cristo, autorizasse o reino de Deus neste mundo. Deus quer fazer maravilhas em você, te fortalecer, te dar poder para vencer as tentações, te dar sabedoria, afastar o mal de você, te preparar para a volta de Jesus que está tão pertinho de nós e usar você também para abençoar os outros. Não quer você autorizá-lo a fazer isso através de uma vida de oração? Abra o seu coração hoje para Deus. Confesse os seus pecados. Para de brincar de ir à igreja. Seja cristão. Assuma o seu papel de representante do reino de Deus. Viva a cultura desse reino. Amor, bondade, misericórdia. E Deus atenderá às suas orações. Mas não esqueça que todo embaixador é sujeito ao líder do reino. E nós estamos sujeitos a Deus. Seja feita a vontade dele em você. Autorize. Que Deus o abençoe.